Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos trazer uma informação exclusiva para que você, produtor de todo o Brasil, possa acompanhar principalmente o que vem acontecendo nas relações internacionais, principalmente entre o Brasil e a China e o interesse da China em propriedades, terras, até mesmo produção de grãos aqui no Brasil. E essa semana houve um acordo, pelo menos uma intenção de um acordo entre uma gigante estatal chinesa com a Sociedade Nacional da Agricultura. Nós vamos agora até o Rio de Janeiro falar com Hélio Sirimarco, que é vice-presidente da SNA, que já está conosco. Antes de mais nada, obrigado pela tua participação aqui no Tempo e Dinheiro, Hélio. Boa tarde, Sérgio. Prazer é todo meu. Bom, eu antes de mais nada, antes falarmos sobre essa questão toda dessa delegação chinesa que esteve no Rio de Janeiro esta semana, gostaria de contextualizar mais uma vez, né, a importância da SNA e também a tradição, principalmente no agronegócio, na agricultura aqui no Brasil. É uma entidade centenária. Gostaria que contasse um pouquinho a respeito da sua história. Bom, Sérgio, a SNA completou esse ano em janeiro 128 anos de fundação. Somos a associação do segmento do agronegócio mais antiga do Brasil. Nosso foco, desde a fundação, foi sempre a educação. Tanto que nós temos uma faculdade, temos um campus aqui na área no bairro da Penha, aqui no Rio de Janeiro, que é uma área de proteção ambiental de 150 mil metros quadrados. Temos toda a estrutura para treinamento, temos uma escola chamada Escola Venceslau Belo, temos uma parceria com a Universidade de Castelo Branco, que ministra lá na Penha curso de medicina veterinária. Então, esse é o nosso foco principal. E aí fomos desenvolvendo outras atividades. Criamos um centro de orgânicos, em parceria com o SEBRAE, o projeto SEBRAE, e mais recentemente criamos um núcleo de startups. Hoje nós estamos com mais de 150 projetos de startups, estamos dando suporte para esses desenvolvedores, essas startups focadas no agronegócio. Ou seja, é uma entidade que vem há muitos anos, desde 1897, centenária, investindo principalmente no conhecimento, na técnica para aquele que trabalha, daquele Brasil que trabalha para a agricultura, né, e também para a pecuária, principalmente na formação de médicos profissionais, né, veterinários nessa área. Agora, doutor Hélio, conta para a gente o que aconteceu essa semana de excepcional para que a gente possa destacar para aquele produtor que nos acompanha, né? Eu já adianto, o João Batista Olive, inclusive, adiantou durante a programação da edição do Tempo e Dinheiro, de um encontro entre a SNA com uma gigante estatal chinesa. Qual que era o motivo desse encontro? Veja bem, essa empresa é uma empresa da província de Ulumbaier, que fica na região autônoma da Mongólia Interior. Eles são uma instituição, né? São produtores, têm toda a atividade voltadas para o agronegócio, são uma das grandes empresas chinesas. No mês de fevereiro houve um evento em São Paulo, onde vários acordos foram firmados entre empresas e governo dessa província com entidades aqui do Brasil, e um deles foi exatamente esse acordo que a empresa que se chama Ulumbair Bui, desculpe, meu chinês não está bom, é o Ulumbuir Limitada. Tá? Então, eles têm fazendas, eles produzem, eles têm indústria, eles têm a parte toda também de pecuária, e eles estão, né, interessados em ampliar o intercâmbio com o Brasil. Né? Então, um dos interesses que eles têm, entre vários, é exatamente fazer intercâmbio de tecnologia. Eles querem saber, né, sobre qualidade de sementes, utilização de fertilizantes, né, mecanismos de plantio, enfim, eles querem ampliar. E também estão interessados em, se possível, plantar soja e milho no Brasil. Né? Quer dizer, esse também foi
uma manifestação que eles fizeram especificamente. E ontem nós tivemos uma reunião virtual com o CEO da empresa, que esteve aqui, foi quem assinou o acordo, exatamente para dar seguimento, porque esse acordo que nós firmamos com eles é digamos, um guarda-chuva, um acordo amplo. E agora nós vamos começar a discutir projetos específicos. Tá? Então, eles querem saber quais são as condições, quais são as limitações que existem para a aquisição de terra ou para arrendamento de terra no Brasil por estrangeiros. Eles querem entender essa parte, vamos dizer, de sementes e de fertilizantes. Enfim, agora vamos começar a direcionar esses acordos específicos e aí a SNA vai exercer o seu papel também de elo de ligação com outras entidades e empresas do setor agropecuário brasileiro. Ou seja, no primeiro momento houve uma reunião no mês de fevereiro, deu sequência, continuidade nessa semana, né, no finalzinho dessa semana, agora na primeira quinzena de março. E há um interesse, então, dessa grande empresa, não só na aquisição de sementes, mas também, eventualmente, na aquisição de terras aqui no Brasil, né? Interesses deles é a produção de soja, milho e até mesmo algodão, é isso, doutor Hélio? Exatamente, que é o que eles plantam lá na região deles, lá na China. Eles são produtores também. Então, estão focando nisso, querem ver a possibilidade, querem entender a possibilidade. Então, nós temos um departamento jurídico, nós vamos prestar toda a consultoria para eles, explicar quais são as limitações, se existem limitações, enfim, quais são os mecanismos, né, que a legislação brasileira tem que permite que estrangeiros tenham terras, né, seja por aquisição direta ou por arrendamento, para poder produzir. Tá? Ou seja, no primeiro momento, o interesse para sementes, né, que sejam adaptadas ou fossem adaptadas à região chinesa, lá, condições Isso. climáticas, enfim, solo totalmente diferentes, né? E num segundo momento, seria esse o principal interesse, a aquisição de terras aqui no Brasil? O senhor sentiu isso? Sim, eles têm interesse, eles manifestaram esse interesse de produzir aqui, porque eles têm conhecimento de que nós temos, né, uma capacidade muito grande de produção, a gente tem uma área ainda de 30 milhões de hectares aí de pastagens devastadas que podem ser utilizadas para o plantio, quer dizer, não há necessidade de desmatamento. A maioria das pessoas não sabe disso, mas nós temos área disponível e temos condição de plantio em qualquer parte do país, né, de norte a sul, que é uma característica muito diferente dos outros países produtores. Eles, por exemplo, na região deles, eles têm problema. No inverno, lá, eles têm temperaturas abaixo de zero. Então, eles querem ver se tem como diversificar isso. Né? Bom, e essa situação, caso seja concretizada, existiria alguma região específica aqui no Brasil que eles demonstraram interesse, ou foi apenas um primeiro encontro, doutor Hélio? Não, eles não manifestaram interesse por nenhuma região específica. Nós vamos poder mostrar para eles quais seriam as regiões indicadas e aí sim, em função disso, desenvolver um projeto específico para, seja para compra ou para arrendamento de uma determinada área. Bom, juridicamente falando, provavelmente eles têm o interesse, mas também sabem que há problemas com relação à legislação aqui no Brasil. Isso foi explicado a eles também? Eles têm alguma dúvida nesse Não, não, sentido ou não? Sérgio, nós vamos preparar exatamente um relatório para eles, explicando quais são as condições. E a partir daí, eles vão tomar as decisões que forem mais interessantes para eles. Bom, mas estão bem inclinados a que isso venha a ocorrer, né? Porque É, reuniões foram realizadas e o Brasil desperta interesse para eles também, né, doutora? não, inclusive ontem nós fizemos um acordo de que vamos realizar, provavelmente, toda semana, uma reunião dessas, para exatamente poder ir desenvolvendo os acordos específicos para atender aos interesses deles. Bom, e com relação a outros detalhes, né, enquanto essa questão da aquisição ou não de terras aqui no Brasil, isso está sendo discutido, provavelmente deve interessar, eles falam a respeito até mesmo dessa questão da comercialização de grãos. Tem ampliado cada vez mais, lógico, a participação do Brasil na exportação de grãos para lá,
e isso é um dos pontos que há maior interesse também, né, de que se mantenha esse fluxo de exportação, né? Eles têm algum interesse maior, até mesmo na questão da comercialização de algum grão ou de algum outro produto específico, doutor Hélio? Não, eles queriam entender exatamente, uma das questões levantadas foi essa, como é que funciona a comercialização. Então, eu expliquei para eles que o produtor ele tem total liberdade para comercializar o que ele colhe, o que ele produz, da maneira que ele quiser. Vamos dizer, planta soja, ele pode vender no mercado interno, né, para uma indústria de esmagamento, enfim, ou pode vender para uma trading, enfim. Quer dizer, aí a decisão é do produtor, o produtor tem toda a liberdade. Uma das questões que eles normalmente fazem, isso é questão também das delegações chinesas, é quem decide o que plantar na sua propriedade. Se o governo interfere de alguma forma. E a gente explica para eles que não, que a decisão é do produtor. O produtor tem que fazer uma avaliação, né, das condições de mercado e ver se vale a pena plantar esse ou aquele produto. É aquele negócio, posso discutir, posso avaliar se vale a pena plantar soja e mais soja e menos milho, ou posso plantar mais milho e menos soja em relação, em função dos preços e custos de produção. Eles ficam surpresos, porque eles acham que a regra na China é o governo chinês determina o que plantar, aonde plantar. O produtor lá não tem a liberdade de escolher. O governo diz, ó, tem que plantar mais milho, então vamos plantar mais milho. Mas olha, de repente eu poderia plantar mais soja. Não, não, você tem que plantar mais milho porque é o que a gente quer. Tanto que o governo chinês, semana passada, baixou umas regras lá para aumentar a produção de milho, aumentar a produção de soja, porque eles querem realmente diminuir a sua necessidade de importação. Ou seja, de qualquer forma, eles têm os estoques, né? Fazem um Sim, planejamento muito grande e o próprio Estado determina o que vai ser plantado, colhido, como vai ser feito, né? Totalmente contra ou na contramão daquilo que a gente vê aqui com o produtor, que enfrenta dificuldades, é lógico, mas então, tem liberdade também nesse sentido, né, doutora? o produtor aqui pode decidir não plantar, simplesmente. Ah, não é, as contas não estão batendo, eu não vou plantar. Prefiro não plantar a plantar e ter prejuízo. Né? Lá ele não pode fazer isso. Exatamente isso. Bom, além dessas informações, o intercâmbio também de tecnologia, eles ofereceram ou têm interesse também em ofertar materiais, né, Tem, ligados à agricultura, pecuária, fabricados lá na China, aqui no Brasil. Um dos setores tem. que parece que, inclusive, eu estava vendo o material, é relacionado à irrigação também. Eles têm um forte papel na irrigação também. Querem oferecer algo nesse sentido aqui para o Brasil também, doutora? Tem. Ah, por exemplo, semana passada eu recebi um vídeo muito interessante, Sérgio, se me permite Pois não. falar. Ah, uma região montanhosa que é área de plantio de frutas. E eles tinham um problema logístico nessa área. Por quê? Porque eles tinham que colher as frutas, descer com né, as frutas para carregar os caminhões para poder levar para o mercado. Eles mudaram isso. Agora estão fazendo transporte de que forma? Por drones. Então, escolhem a fruta, colocam lá nas embalagens, o drone vem, pega, 2 minutos o drone está lá no caminhão. Então, tem essas vantagens, entendeu? Eles têm essa tecnologia. E a tecnologia deles é avançadíssima, né? Cada dia uma novidade, né? Quem dera trazer todas essas informações, todos esses avanços aqui para o Brasil também. Já somos uma potência, imagina com todos esses recursos tecnológicos, né? Acho que não teria nenhum outro, entre aspas, concorrente. Pelo contrário, quem seria beneficiado para o produtor e Brasil, né? Exatamente. Eles produzem, por exemplo, óleo de canola, eles produzem ah, água mineral, tem toda a parte de pecuária também, eles produzem leite, enfim, é um grupo bastante amplo, tá? E que tem, para esses segmentos todos, tecnologia que pode interessar para o produtor brasileiro. Né? Bom, de alguma forma, tudo isso
demonstra interesse cada vez maior por alimentos, né? E a China sabe a importância de investir nessa área, de ter estoques, né, estratégicos nesse sentido para aquela população que realmente tem avançado bastante economicamente falando, dispondo inclusive de avanços tecnológicos nesse sentido. Agora, uma pergunta que se faz diante de tudo isso daí, inclusive o João Batista Olive comentava, será que a gente está vendo uma presença cada vez mais forte da China na produção de alimentos e aqui no Brasil, doutor Hélio, com essa situação toda? Olha, eles estão buscando alternativas, né? Eles têm um problema que eles têm limitação de área, apesar de ser um grande território, eles têm limitação de área. As áreas voltadas para a produção são limitadas. Então, a única alternativa para eles aumentar a produção é através da produtividade, né? Então, esse é o problema. Então, eles têm que buscar novas áreas. O Brasil é uma alternativa, por isso é que eles estão se voltando para cá, tá? Então, esse é um ponto importante. Por outro lado, eles tiveram uma queda na população, por causa daquele controle de natalidade que eles implantaram, né, que foi implantado já há algumas dezenas de anos, e agora eles estão revertendo essa situação. Essa semana, inclusive, uma província lá baixou uma regra que vai dar um bônus para aqueles pais que tiverem filhos. Ou seja, estão incentivando. Por quê? Porque a população está envelhecendo muito, eles precisam repor isso, já perderam a liderança. Para a Índia, né, em termos de população, hoje a Índia é o país mais populoso do mundo, mas também estão com o problema de ter que, né, manter, dar sequência a todo esse processo de evolução e desenvolvimento. A antiga política de um filho apenas e homem, né? Isso que a gente acompanhava, né? Envelheceu a população e agora estão incentivando que as famílias tenham mais filhos, né? É interessante essa questão. Eles pararam de proibir, e agora eles estão começando a incentivar a ter mais Sim, filhos. sim, sim. Agora, doutor Hélio, só para poder encaminhar o finalzinho desse nosso bate-papo, tem muitas informações a serem exploradas, né? Todo esse acordo, toda essa intenção, né, para esses acordos, tem apoio, inclusive, das entidades aqui, como a Embrapa, lógico, a Sociedade Nacional de Agricultura está à frente dessas conversações. A Embrapa já se disponibiliza, inclusive, a traçar ou até mesmo oferecer alguma pesquisa que por exemplo, nesse interesse pelas sementes aqui no Brasil, que eles possam levar algumas sementes de soja, algodão, talvez de milho para a China, a Embrapa se prontifica a ajudá-los também a pesquisar nesse sentido? Sérgio, nós temos um excelente relacionamento com a Embrapa. Nós ainda não conversamos especificamente com eles, mas não tenha nenhuma dúvida que não vai haver nenhum tipo de problema para que esse intercâmbio exista, né? Bom, doutor Hélio, só para poder finalizar, caso ocorra, né, o senhor sabe, não dá para poder estimar tempo, quando é que isso deve acontecer, né? Dependendo da legislação brasileira, dependendo do interesse, identificação de áreas, né, que eles venham a produzir grãos aqui, até mesmo fazer aquisição de terras aqui no Brasil, se tudo isso for permitido legalmente pela legislação. Eles vão trazer mão de obra, é uma provocação, é lógico, até porque hoje falta mão de obra, inclusive para a própria agricultura pecuária aqui no Brasil, né? Como é que eles vão enfrentar essa situação, fazendo uma provocação, lógico, de uma forma um pouco mais descontraída para o senhor? Sérgio, eu não sei exatamente em função desse problema de população que eles têm. Eu tive uma experiência, eu morei em Angola alguns anos atrás e os chineses entraram muito fortes na África, Angola especificamente. E eles adotavam um sistema exatamente o seguinte: olha, eu preciso fazer um projeto aqui, construir uma estrada. Tudo bem, os chineses diziam, nós financiamos, mas mão de obra é minha. Então, grande parte da mão de obra era chinesa, né? Então, eu acho que esse quadro já mudou um pouco. Eu imagino que venha mão de obra chinesa, mas não só vai ter mão de obra chinesa. Eles vão ter que participar, vão ter que buscar mão de obra brasileira, até porque você tem que ter gente que conheça especificamente a área, o território, enfim, que tenha experiência no segmento.
É diferente de você construir uma estrada, você desenvolver um plantio, ou administrar uma fazenda, enfim, ou produzir, ser produtor pecuário, você tem que conhecer certas coisas que não é tão simples, não é uma mão de obra tão fácil de encontrar. E a gente sabe que hoje já existe uma certa deficiência de mão de obra no Brasil, para o segmento do agronegócio. Inclusive, a CNA tem se empenhado nesse sentido, até para poder formar profissionais, né? Formar Exatamente. aqueles que vão cuidar do alimento do futuro, né? Do alimento que está sendo servido à mesa já, né? Dos brasileiros Esse, e esse, do Brasil afora, né? Esse compromisso a CNA essa, continua, né? essa sempre foi a nossa preocupação, né? De educar tanto o produtor quanto o dono da fazenda, o administrador, enfim, preparar todos os segmentos envolvidos no, no, no negócio. Bom, de qualquer forma, nós aqui do Tempo e Dinheiro, João Batista Olive, toda a equipe, nós estamos à disposição. Se eu tiver mais informações, venha, comunique, converse diretamente com os produtores e sempre atentos a essas informações, nos acompanham aqui no Tempo e Dinheiro. Quero agradecer. Eu gostaria que o senhor deixasse, inclusive, um recado, né, para aqueles que nos acompanham, né? Geralmente, no finalzinho de cada entrevista, eu peço aquela opinião, né? Qual que é o futuro da produção aqui no Brasil e o futuro da agricultura e pecuária aqui no Brasil? Vamos em frente, vamos vencer. Desafios foram postos, mas o brasileiro é forte nesse sentido, não apenas resiliente, mas vai adiante. É isso, doutor Hélio? Sérgio, é muito importante. Antes de fazer esse comentário que você me pediu, eu quero deixar bem claro que a SNA está às ordens também, nós estamos aqui de portas abertas para todos aqueles que estiverem interessados, qualquer coisa, fiquem à vontade. Nós temos um site, sna.agr.br, as informações estão todas lá, divulgadas, né? Parte de educação, parte de orgânicos, parte de startups, todas as informações estão lá. Nós tínhamos duas revistas que viraram virtuais, a Lavoura, que era é a revista mais antiga, também 127 anos. Hoje a gente edita um número por ano, mas ela virou virtual. E temos uma outra revista também que virou virtual, que é a Animal Business, focada na pecuária. Então, todas as informações estão lá disponíveis. E a gente, aí atendendo ao seu pedido de comentário, nós achamos e temos certeza que o setor vai continuar sendo um dos pilares da economia brasileira. 25% do PIB é o agronegócio que representa. Evidentemente que tem problemas, tivemos problemas no ano passado, problemas climáticos, esse ano algumas regiões novamente estão tendo problemas, isso acontece, isso é normal, mas o setor está cada vez evoluindo mais. E a gente tem exemplos aí, para que todos possam ver, né? Só analisar a situação, por exemplo, no Mato Grosso, que há 50, 60 anos atrás era nada, e hoje é o maior produtor de grãos no Brasil, de soja, de milho, de algodão, enfim. Então, isso aí o que é? É investimento em tecnologia, investimento em capacitação de mão de obra. Bom, é isso. Então, vamos mais uma vez deixar à disposição nosso canal aqui, o Tempo e Dinheiro, para que o senhor venha em outras ocasiões. E, lógico, nós vamos até o encontro de vocês também para poder saber detalhes a respeito do que vai ser feito a partir de agora. Portanto, esse interesse, né, de uma grande estatal chinesa na produção de grãos aqui no Brasil, procura imediata de terras, né, inclusive destacando a manchete da própria CNA, procura imediata por áreas de agricultura, produção de grãos que possam vir a fornecer cada vez mais alimentos para a China. É isso. Mais uma vez, meu muito obrigado. Disponha da gente. Um grande abraço para o senhor. Eu aqui agradeço, Sérgio. Boa tarde, tudo de bom. Obrigado igualmente. Bom, e a todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Lembro e sempre que nossas entrevistas estão disponíveis nos sites do Tempo e Dinheiro, nas mídias sociais. Vai lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva.
Faça parte também do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. E mais uma vez a todos que estiveram conosco, o convite do João Batista Olive aí, né? Faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Há 7 dias de degustação de graça. E depois, com certeza, você vai fazer parte desse clube seleto de produtores bem informados desse nosso Brasil. E agora sim, a todos que estiveram conosco, meu muito obrigado. Até uma próxima.